Bom dia, Mário. Bom dia, Gustavo. Se apresente. O meu nome é Mário Henrique, eu sou artista plástico, pintor, natural de Cascais. Eu toda a vida, de uma forma ou outra, pintei, mas profissionalmente há 10, 12 anos. Esta cor, na realidade, ela corresponde ao verso da tela, porque o que eu faço é, eu estico a tela com o branco para trás e pinto no verso da tela. Portanto, a parte branca, que é a parte de gesso, que as pessoas conhecem numa tela branca, ela está virada para a parte de trás das minhas grades, das minhas telas. E esta parte que nós vemos que tem esta cor meio castanhada, meio bege, é, na verdade, o reverso da tela. E eu gosto de pintar nessa parte, porque tem uma determinada textura, um determinado tom, tem um ar mais áspero, não é uma coisa tão imaculada, tão branquinha quanto uma parede branca. Eu gosto de uma coisa com alguma textura, algum caráter, e por isso é que eu pinto no verso da tela. Daí esta cor. Bem, o que mais gosto de pintar é a figura humana. É o assunto que mais me atrai, mais do que paisagens ou outra coisa qualquer. A figura humana é o que mais me cativa, em particular o rosto. Porque é no rosto que se escondem todas as nuances. Elas são todas de leitura facial, nos olhos, nas expressões, nas microexpressões. E ao fazer os rostos numa escala ampliada, neste caso, como estes quadros que nós temos aqui à volta, que são quadros de 1,5 m, 2 metros, quadros grandes, ao ampliar um rosto para fora daquilo que é a proporção normal que nós estamos habituados a ver, nós ficamos mais despertos para essa leitura, para a leitura dessas microexpressões, para a leitura desses pequenos detalhes. E a ideia de explorar esses pequenos detalhes e essas pequenas subtilezas, acho que nos dá uma visão sobre a condição humana ainda mais profunda, e é isso que me atrai, no fundo. Eu posso falar apenas por mim, no sentido em que o meu maior mercado ele é internacional, mais do que nacional. Ou seja, a maioria dos quadros que eu vendo-os para estrangeiros, clientes estrangeiros. Esses clientes estrangeiros podem estar fora do país ou até podem estar a viver cá, mas eu acho que a clientela portuguesa ela ainda está um pouco agarrada a uma espécie de velha guarda artística, a nomes que já fazem parte do panorama da arte há muitos anos. Eu não faço parte dessa classe, eu faço parte, se calhar, de uma classe mais recente, e eu acho que estamos agora a ser descobertos por um público nacional, mas existe, a meu ver, um interesse maior neste tipo de arte demonstrado por clientes estrangeiros. Eu acho que ainda falta cativar um pouco o público nacional, porque o público internacional ele já está muito aderente. É a leitura que eu faço com base na minha própria experiência. Não digo que isto seja igual para todos os artistas em atuação em Portugal, mas para mim esta é a leitura que eu posso dar. Eu acho que isso é totalmente correto. É uma leitura correta daquilo que eu também vejo acontecer. Os portugueses, eles são de facto um povo bastante orgulhoso, e quando alguém de fora diz mal de uma coisa nossa, nós atuamos assim, tipo matilha, e não toleramos que alguém de fora diga uma coisa mal, seja da nossa comida, do nosso país, do nosso clima, do que for, e se calhar até da nossa arte. Se nós virmos alguém a dizer mal de um artista português, dos artistas com maior projeção, se calhar a Joana Vasconcelos, o Vil, se alguém disser mal deles, nós atacamos logo. No entanto, internamente, eu acho que nós maldizemos muito do que temos cá. Eu acho que nós não nos temos na mesma imagem que os outros nos têm. Depende um pouco do trabalho que eu estou a criar, mas eu perco mais tempo a pensar no quadro do que a pintá-lo. Perco muito tempo a idealizá-lo, a esboçar mentalmente o que quero fazer, porque depois a prática propriamente dita ela é muito espontânea e rápida. No meu estúdio há sempre música, e a música acaba por influenciar sempre o que eu estou a produzir. Eu ouço de tudo, desde a hard rock, a música clássica, a jazz, a hip hop, tudo passa por aquele estúdio, e eu produzo normalmente 2 a 3 quadros em simultâneo, porque quando um está a secar uma fase, eu estou a produzir outro, e quando esse está a secar, avanço para outro, e portanto
enquanto eu estou no estúdio, eu estou sempre a produzir, nunca, não há tempos mortos. Os tempos mortos é fora do estúdio. Eu produzo com telas normalmente grandes, uso as cores diretamente das garrafas, das embalagens, porque eu sou extremamente daltónico e, portanto, não tenho uma percepção de cor muito profunda. Tenho um espectro cromático relativamente reduzido e isso faz com que trabalhe essencialmente com cores primárias, se calhar as cores que normalmente se identificam um bocado com a pop art. Trabalho muito com aqueles azuis vivos, os vermelhões, o amarelo cádmio, cores básicas, e a minha palete não tem mais do que 7, 8 cores. Apesar dos quadros depois parecerem que têm mais, isso tudo tem a ver com a mistura que acontece na tela. Eu uso espátulas para misturar as tintas na tela, mas não as misturo numa paleta, porque eu não tenho essa capacidade, eu não consigo chegar a um tom. Os tons que são criados na tela são criados de forma espontânea, mas não são provocados mentalmente por mim, porque eu não sei chegar lá. Eu não digo, eu vou chegar a este castanho, porque o castanho é uma cor que eu quase não vejo, ou vejo muito pouco. E, portanto, as cores elas são um bocado inusitadas e são criadas espontaneamente. Um dia no meu estúdio é passado de forma muito intensa, muito ativa. A minha pintura ela é muito física, eu pinto muito e muito rápido, e lá está, sempre com som e sempre com a minha cadela também de um lado para o outro, e o meu estúdio é o meu sítio preferido, é onde eu gosto mais de estar. Eu tive um cliente que me encomendou, queria uma peça para a sua casa. Ele já tinha quadros meus, retratos meus em casa, e queria uma peça que fugisse um bocadinho ao retrato tradicional que eu costumo fazer, mas queria que fosse eu a produzir. Normalmente esse é o tipo de trabalho que eu digo, não é para mim, se calhar então se quer um trabalho diferente, é melhor falar com outro artista, não é? Mas eu entendi aquilo como um determinado desafio e achei que podia ser útil eu nadar para fora de pé e experimentar, aventurar-me um pouco por outras áreas, porque eu gosto de vários níveis de pintura, não apenas há um género que eu produzo, mas eu gosto muito de pintura abstrata, por exemplo. Eu coleciono pintura abstrata e compro pintura abstrata a artistas que depois acabo por também conhecer. E, portanto, eu quis experimentar um género diferente de pintura para corresponder, neste caso, à encomenda que me estava a ser feita, e acabei por produzir uma série inteira de pinturas. São para aí 15 pinturas, de escala grande, 3 metros, outras mais pequenas. Elas são, de alguma forma, inspiradas pelo surrealismo de Dalí, de Picasso, de Miró, mas tem sempre alguma presença dos meus retratos. É sempre possível identificar ali algum bocadinho da forma humana, não são coisas abstratas. E são coisas que, de alguma forma, eu fui buscar à minha experiência de vida. Elas retratam pequenos episódios que eu, de uma forma ou outra, vivi e que guardei quase imagens, bookmarks mentais de coisas que me passaram pela memória, e quis reproduzi-las em tela. E então eu acho que o resultado são essencialmente pinturas surrealistas. Elas têm alguma influência cubista de Picasso, talvez, têm alguma simplicidade cromática de Miró, e estão a ter uma boa receptividade. Já existem umas quantas vendas desses quadros, as pessoas não percebem que sou eu, até ver se calhar a minha assinatura, mas depois quando veem que sou eu até gostam de descobrir esta nova versão do Mário Henrique que produz uma coisa um bocadinho à parte daquele universo que de alguma forma é mais conhecido da minha produção, mas acabam por achar interessante que também seja a mesma pessoa que está a fazer isto. Eu acho que não consigo escolher só um, vou dizer 2 diferentes, vou dizer um vivo e um morto. Eu acho que morto primeiro, Rafael, o pintor do Renascimento, ou Caravaggio, talvez, também. O expoente máximo da pintura, tal como eu a entendo. Pintura, neste caso, da figura humana, mas não só. A capacidade técnica dessas pessoas, para aquela época, não é humana. É assim uma coisa transcendental. E eu gostava muito de ver e de acompanhar, de passar um dia no estúdio dessa gente, para ver o quão analíticos eles eram naquela produção e perceber como é que era possível, como é que é possível alguém fazer aquilo sem os meios modernos que nós temos hoje, porque aquilo são pinturas que até hoje, se eu olhar, e não me refiro apenas
ao realismo. Não é só isso. Eu refiro-me à própria concepção, à forma como Caravaggio, por exemplo, pintava figuras divinas como se fossem humanas. Colocava Cristo numa taberna junto com pessoas que ali estão a beber, e aquilo na altura era um ultraje, não era? Era uma heresia. E o que é que vai na cabeça daquele homem para pintar um quadro daqueles com aquela capacidade, se eu pudesse realmente aprender alguma coisa, não só a nível de produção, mas a nível conceptual, era sem dúvida de alguém, de um clássico desse tempo. Eu vivo, acho que escolheria talvez o Lionel Smith. Lionel Smith é um pintor sul-africano, é um pintor de retratos. Eu sou muito influenciado pelo trabalho dele também. Aliás, é possível ver em algumas das minhas pinturas a influência dele. Ele é pintor, mas também é escultor. Ele faz umas esculturas em bronze incríveis. Pinta de uma forma perfeitamente descomprometida, casual. Tem uma abordagem à pintura com que eu me identifico bastante. E ele também tem uma série de vídeos dele a produzir no YouTube. E eu acho que colaborar com ele seria interessante, porque as coisas até são relativamente parecidas. Eu não me estou necessariamente a equiparar ao Lionel Smith. Ele é um artista mais consagrado, obviamente. Mas eu acho que se calhar até poderíamos ser aqui um complemento interessante. Eu vejo amanhã com interesse, com ambição, com curiosidade. Eu sou uma pessoa extremamente positiva, sou uma pessoa dinâmica e essa pergunta remete-me para uma coisa com quem eu também já tenho falado sobre isso às vezes, que é sobre a finitude e o eventual medo da morte. Eu não tenho medo da morte, mas tenho medo de desaparecer sem fazer tudo o que quis fazer. Ou pelo menos a maior parte. Eu sou cheio de planos. Não só a nível da pintura, mas na vida, sou cheio de planos. E sou muito curioso e há muita coisa que eu quero ver e fazer. E portanto eu vejo amanhã como um mundo de oportunidades. E fico frustrado quando não consigo, quando os dias são muito curtos para mim. Não sou de todo uma pessoa... Às vezes nós ouvimos dizer, o que é que tu fazes quando estás aborrecido ou quando não tens nada para fazer? Eu não sei o que isso é. Eu não estou a dizer que também há momentos que eu paro para ver um filme ou tudo mais, mas isso também é fazer alguma coisa. Mas sou uma pessoa ambiciosa, dinâmica, produtiva, e eu vejo o dia da manhã como um dia em que a minha agenda vai estar cheia. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Foi o maior prazer. Foi o maior prazer.